de Lemuel, ela deixa registrar os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu ao seu filho. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não des às mulheres a tua força, nem nos teus caminhos ao que destrói os reis. Não é o próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quem é que está aqui escrevendo? Uma mulher que foi uma esposa muito amada de um rei chamado Davi. E por que ela se tornou esposa do rei Davi? E não só isso, porque ele tinha várias esposas, mas ela se tornou a rainha do reino de Davi, que era o rei. O nome dela, Betseba. E por que ela está falando de Lemuel, o rei? Lemuel, ele viveu quanto tempo? 7 dias. Por que ele morreu? Por causa do pecado do pai, por causa do pecado da mãe. Qual foi o pecado dos pais? Adultério. Qual foi o pecado do pai? Matar o seu antigo marido para tomar a esposa dele. Urias era um homem bom, era um homem justo, era um homem íntegro. E eu te digo uma coisa: de repente, Urias iria ser tirado por Deus em uma das batalhas, mas como Satanás se antecipou exatamente para roubar de tudo aquilo que Davi e Betseba tinham como ministério na terra, para entrar na família, para destruir a casa, para destruir os sonhos, para destruir tudo aquilo que era positivo. Então Betseba vai escrever no final dos seus dias, porque ela pega tudo aquilo que o rei Lemuel, que o seu filho que viveu com ela 7 dias. Quantos dias, igreja? 7 é pouco ou muito? Para ela foi um ensino grandioso, porque foi Lemuel que ensinou o que é o preço do pecado, o preço da traição, o preço de ser apontado, o preço de ser acusado, o preço de ser desprezado, o preço de ser humilhado. Então, Betseba, ela pega cada nova manhã que ela está com Lemuel nos braços e ela começa a balançar e ele começa a chorar. Por que ele chora dia e noite? Por que ele se desespera tanto? Por que ele é tão envolvido em tanto sofrimento? Porque existe um direito legal que Satanás tem sobre ele. Qual é o direito legal? O pecado. Qual é o pecado? Ele foi gerado, ele foi concebido no adultério. E a concepção pelo direito legal, que foi o adultério, trouxe muitos ensinos para ela. E ela está dizendo: Salomão, você quer ter um reino próspero? Não permita que as mulheres no teu reino ditem as regras. Porque no reino do meu marido Davi, quem ditou as regras foram as mulheres, muitas vezes. Foram elas que fizeram com que o rei Davi desejasse cada vez mais suprir uma ferida que estava no seu interior, lá da sua
sua infância, lá da sua primeira juventude, quando os irmãos não queriam que ele se achegasse dentro de casa, que ele era rejeitado, que ele era humilhado, ele não podia ter amor de pai e mãe e o amor da família. Por quê? Porque ele era bastardo. Então, exatamente por tudo isso, Davi cometeu um adultério. E Davi, com um adultério, depois, a concepção de Lemuel foi o responsável pelo assassinato de um homem. Tudo isso começou quando o rei tomou muito vinho, bebeu bebida forte. Então ela diz assim, não é próprio, versículo 4 do capítulo 31, não é próprio nos reis, ó Lemuel, não é próprio nos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Você quer ser bem sucedido? Então preste atenção nisso. Salomão, não sei se ele ouviu muito bem esses conselhos, mas ele deixou registrado. Porque Salomão, ele teve 1000 esposas. Entre esposas e concubinas, foram 700 esposas e 300 concubinas. Isso é pouco ou muito? É muita coisa. É muita coisa. Mas voltando exatamente na palavra que nós estávamos, para você ver exatamente como Satanás pega na infância de todos. E o porquê Jesus vai e chega nesse pai e pergunta para ele, desde quando ele é endemoniado? Desde quando lançam ele na água? Desde quando lançam ele no fogo? Desde quando tentam matá-lo? E o pai responde o quê? Desde a infância. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você percebe que desde a infância, Satanás está tentando matar, tentando destruir os sonhos, tentando acabar com este menino. E não consegue? Há quantos anos Satanás tenta destruir sua vida, sua casa, sua família, seus negócios? Há quantos anos ele tenta colocar as mãos imundas dele sobre você? Há quanto tempo ele levanta fofoca, contenda, calúnia? E ele não consegue, por quê? Porque existe um Deus que é santo, que é forte, que é poderoso, que é majestoso. Há um Deus trabalhando por você, há um Deus lutando por você, há um Deus te envolvendo, há um Deus te defendendo, há um Deus que se levanta todo o tempo e fala, nesse aí não, eu estou com ele, eu sou dele, eu envolvo, eu amparo, eu protejo. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, joga a mão pro alto e fala glória a Deus. Versículo de número 23. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Só que quando nós ouvimos isso, nós queremos ajudar o Senhor. Nós queremos ditar as nossas regras para o Senhor. Nós queremos falar como o Senhor deve fazer, como o Senhor deve trabalhar. Nós queremos dizer, Senhor, isso o Senhor pode permitir que eu viva, que eu passe, que eu enfrente. Isso aqui o Senhor não pode permitir que eu viva, que eu passe. Ei, é exatamente as adversidades, as tempestades, as situações mais difíceis que você vai ver Deus na tua vida. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. É quando nós não somos que Ele é. É quando nós não podemos que Ele pode. É quando nós não temos que Ele tem a provisão. Como foi dito aqui hoje, Deus tem provisão para quando você declara na pior adversidade da sua vida, que Ele vai prover, que Ele vai trazer, que Ele vai curar, que Ele vai transformar, que Ele vai restaurar. Oh, Ele está presente
mas que por causa dela ter sido concebida no pecado, ela foi responsável por uma morte. Porque quando Davi fica sabendo que Urias não ficou com Betseba, como é que vai se explicar uma gravidez? Se pelo menos ele tivesse ficado com ela, mas ficou na porta do palácio, dormiu na porta do palácio, não se deitou com ela. Agora a Betseba está ensinando para todos nós que muitas vezes, por dependermos de nós ou de outra pessoa e não de Deus, um abismo vai puxando outro abismo, um erro vai puxando um outro erro. O erro do filho provocou um adultério. Nesse adultério, uma concepção de uma criança. Essa concepção dessa criança provocou um assassinato de um homem. E Deus está mostrando para nós exatamente que Jesus ele foi lá na infância do menino, porque Satanás tomou desde a infância aquela casa para atormentar aquele pai, para atormentar toda aquela família, porque tinha um direito legal. E ele, como Deus, estava entrando nesse direito legal e arrancando com raiz e tudo. Quem recebe? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, como ele clamou? Será que ele estava? Será? Para uma pessoa clamar, movido por um forte clamor, é porque ele está no auge da dor. Mas ele não está só clamando, ele está chorando, ele está derramando lágrimas, ele está dizendo: eu não suporto mais. Eu estou falando para pessoas que estão aqui que não suportam mais, que não aguentam mais, que não podem mais. E o Senhor está falando: eu cheguei hoje, no pior momento, na pior estação da tua vida, da tua existência, para dizer: se tu podes crer, tudo é possível para você. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Eu creio, eu sempre criei, eu sempre dependi, eu sempre busquei, eu sempre aceitei, eu sempre fui desesperado, eu sempre fui angustiado, mas agora eu estou no limite. A dor chegou no ápice, chegou no máximo. As minhas condições
Ela está falando para um rei que não chegou ao trono, que era o primogênito que morreu. Uma carta de Lemuel, o filho que morreu e que está aconselhando o que tomou o lugar. Salomão, o que é que morreu na sua vida? E o que é que está vivo tomando o lugar do que morreu? Esse menino não tinha vida, ele era mudo, ele não se comunicava. Que vida é essa? Ó geração incrédula, até quando vocês permanecerão comigo? Estarão comigo? Daqui a pouco eu vou embora. Vocês precisam aprender a ter fé, a confiar, a depender, a tomar posição. Versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo. Olha que dúvida. Além de ser mudo, era surdo. Ele não podia se comunicar e nem ouvir a comunicação de ninguém. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Sai e não entres mais. Vai embora e não volte mais. Sai! Sai! E não voltes mais. O que é que precisa sair da tua vida hoje? Vai sair para não voltar mais. Vai embora. Quem crê nisso? Troveanda socamba la macheia, nagachurianda la manaias. Vai embora! Agora olha só. Versículo 26, ele clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Eu vou sair, mas eu mato ele. Eu sempre quis matar ele. Desde a infância eu sempre quis matar ele. Agora eu mato. Eu saio, mas eu jogo ele no chão e mato ele. Você acha mesmo que quando o Senhor Jesus, Ele toma conta de uma situação, de uma adversidade, de uma tempestade na sua vida, você acha mesmo que Ele vai deixar que Satanás tome as rédeas? Que Ele vai entregar as rédeas para o diabo? E vai deixar o diabo te matar? Não vai. Essa situação vai embora hoje, quem crê. Essa miséria vai embora hoje. Essa dívida vai embora hoje. Essa doença vai embora hoje. Essa tristeza vai embora hoje. Tudo isso vai embora hoje. Porque existe um Deus no comando de tudo. Mas Jesus, tomando pela mão, fez o quê? O ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casa não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aí muitas pessoas falam: mas eu oro, eu jejuo, eu me consagro. E o que é o maior jejum? É se abster do quê? É tirar o quê? O pecado. O pecado estava naquela casa, naquela família. Satanás tinha um direito legal de fazer com que o menino se tornasse mudo e surdo, porque são mandamentos, são leis. Eu visitarei a maldade dos pais. Aonde? Nos filhos. Até, ele não está dizendo que vai ser até a terceira e quarta geração. Daqueles que não têm aliança,
Mas ele dá sequência mais até 1000 gerações. Daqueles que têm alianças comigo, 1000 gerações serão protegidas, 1000 gerações serão amparadas, 1000 gerações serão aliançadas, 1000 gerações eu estarei com eles. Quer fazer o teste? Em nome do Senhor Jesus. Essa palavra de família, pegando o pé de cima, deixando um conselho, através do Filho, que foi concebido no pecado. E esse menino, que foi concebido, e que estava pagando um preço muito alto, desde a infância. Nós estamos vendo quanto as nossas famílias, elas têm sido destruídas, por causa do pecado, por causa de um toque indevido de um avô, de um tio, de um primo, de um pai, por causa de abuso, palavras forçadas, palavras de maldição, palavras de tristeza, trabalhos de humilhação, trabalhos forçados. Eu não gosto nem de pensar, muitas vezes as pessoas falam, eu não gosto de pensar no meu pai, não gosto de pensar no meu avô, ele me abusou, ele me humilhou, ele me tratou mal. Famílias destruídas. Famílias destruídas e derrotadas, adultos destruídos, sem sonhos, sem perspectivas, que vão dar sequência em tudo aquilo, do jeito que foi transferido para eles vão transferir também para os seus lares, do jeito que Davi recebeu, ele transferiu dentro da sua casa. Ele passou tudo para dentro da sua casa. E foi uma consequência atrás da outra. Deus hoje está falando, Jesus está aqui. O que é que você quer que eu faça? Senhor, me perdoe. Perdoe os meus pecados. Eu creio e eu sei que não é pelo que eu creio, mas me perdoe por tudo aquilo que eu deixei de fazer. Mas faça alguma coisa pelo meu filho. A partir daquele momento, aquele menino se levantou. Ele caiu morto. Quando ele foi levantado por Jesus, era uma nova criatura, um novo ser, que podia ouvir, podia falar e podia ser abençoado. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode louvar a Deus? Olha aqui a Bíblia, estão sendo transformadas. Deus, Ele pode permitir a pior adversidade da sua vida, porque Ele vai permitir o maior testemunho também. Tudo que vier da pior forma vai ser um grande testemunho em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé. Aleluia. Faça assim com as suas mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti e não sabemos exatamente todos os espíritos que carregamos. Este pai identificou que este filho, ele era jogado na água do fogo, ele ficava possesso, e ele era jogado, e ele era humilhado, e ele era desprezado, mas ele não podia se comunicar, ele não podia ouvir, ele não podia falar. Mas quando estava endemoniado, tentavam os demônios matar. O espírito mudo e o espírito surdo estava ali tentando tirar a sua vida. A vida desse moço agora é tirada, mas uma nova vida é colocada. Eu não sei qual é a situação que o Senhor vai tirar, que não é vida abundante, mas o Senhor vai arrancar com raiz e tudo